Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 2. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 2. Todos acharam? Diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe ele: Eis-me aqui. Agora, irmãos, eu peço que os irmãos pulem por versículo 10 do mesmo capítulo. Capítulo 3, verso 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que disseres ao povo, os filhos de Israel do Egito. Fará Faraó os filhos do Egito, os filhos de Israel? Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando for os filhos de Israel e dizer: O Deus dos vossos pais enviou a vós, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Podem se sentar. Aleluia. Irmãos, nessa passagem, nós vemos no versículo 2 que primeiramente o anjo do Senhor apareceu a Moisés ali no meio da bola de fogo. Quando se fala em anjo do Senhor no Velho Testamento, irmãos, está se referindo a Jesus Cristo, que naquela época ainda não era conhecido por esse nome, ainda não tinha vindo em terra, mas já estava ali presente com o Pai, como ele esteve desde o começo de todas as coisas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo uma só. No versículo 4 nós vemos que quando Moisés tenta se virar para olhar, a voz que fala com ele é a voz de Deus. Então nós vemos que desde esse começo já estava vivo ali, quando Jesus fala: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiramente apareceu Jesus na sarça ardente. Quando Moisés chegou até ele, aí sim ele ouviu a voz de Deus bradar naquele meio. E aí você pode me perguntar: Mas Jennifer, mostra pra mim, tem alguma passagem na Bíblia que confirme o que você está falando? Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver em João, é citado 7 vezes. Jesus Cristo usa 7 termos para explicar quem ele é. Em João 6,35 ele fala: Eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele vai falar: Eu sou a luz do mundo. Em 10,9 vai falar: Eu sou a porta. Em João 10,11 eu sou o bom pastor. Em João 11,25 eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15,1 ele vai falar: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aleluia. Quando olhamos dessa forma, nós entendemos que lá no Velho Testamento Deus respondeu: Diga a eles que eu sou os enviou. No Novo Testamento Jesus vem com a resposta: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Nós vemos então que sim, desde aquele tempo já era Jesus falando naquele tempo. O que fica claro, irmãos, aqui é que eles são os mesmos. É o mesmo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, em 2025 e daqui muitos anos que ainda se virão, Cristo, Deus, o Espírito Santo ainda é o mesmo que habita em meio dos nossos corações. Conforme eu ia lendo essa passagem, que, irmãos, eu trabalho num lugar onde Deus me deu graça, e o meu chefe também é um homem cristão, e nós falamos muito da palavra do Senhor, e ele estava me falando sobre essas passagens. E o Senhor me levava até Gênesis. Não precisa abrir, irmãos, vai ser uma leitura rápida. Gênesis capítulo 37, é uma passagem muito conhecida,
onde se fala dos sonhos de José. Aonde é falado que José era um homem que tinha sonhos e ele contava para a família dele. E aconteceu que esses sonhos despertou inveja no coração da família dele. Em Gênesis capítulo 37, verso 18 e 20, lendo rapidamente, fala-se assim: e viram-se de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis que vem o sonhador mor destas covas, vinde pois agora e matemo-no, lancemo-no nessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Conforme eu ia lendo isso, o Espírito Santo tocava fortemente no meu coração, onde falava quantas e quantas vezes pessoas que são usadas pelo inimigo, que estão vendadas pelo inimigo, olhou para mim e para você e disse: agora ela perdeu o emprego, agora ele perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu o carro, às vezes perdeu até a saúde. Vamos ver o que vai ser desse sonhador. Vamos ver o que vai ser da fé. Vamos ver quanto tempo dura essa conduta cristã, agora que ele está no meio de uma prova. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que no verso 25, enquanto depois que eles já tinham jogado José numa cova, os irmãos se sentam para comer pão, como se aquilo não fosse nada demais, como se não pesasse. Quantas pessoas que nós vemos que nos ferem, nos machucam, muitas das vezes sabem o que estão fazendo, e mesmo assim elas continuam vivendo a vida normalmente, como se isso não afetasse a elas, como se não doesse. Elas comemoram até, elas riem muitas das vezes da nossa prova. E o que o Espírito Santo falava fortemente no meu coração é que se a gente esperar mudança de pessoas a quais não servem a Deus, pessoas que ainda não estão prontas, ou muitas das vezes que ainda não passaram pelo processo pessoal delas, os irmãos de José vai chegar ao ponto onde a fome vai obrigar eles a depender de José, mas até aqui eles não sabiam disso ainda. Então o processo das vezes da pessoa ainda não passou, e você está ali insistindo, esperando mudança que não vem, porque a mudança só vem através da porta que é Jesus Cristo. E enquanto essa mudança não chegar na vida da pessoa, aquilo não vai mudar. Então você está esperando algo de alguém que você só vai receber mais traição, só vai receber mais machucado. E muitas das vezes nem é porque a pessoa é uma pessoa ruim. A gente vê dessa forma: nossa, aquela pessoa é um ser humano horrível. Às vezes nós vamos ver a história dessa pessoa. Muitas das vezes cresceu sozinho, às vezes passou necessidades financeiras gravíssimas, passou fome. Outras das vezes perdeu um ente que amava muito. A gente não sabe da necessidade. O mundo é cruel. O mundo é cruel, a gente não sabe. E se ainda não foi chegado ao tempo dessa pessoa ver a transformação, eu não estou dizendo para que a gente esqueça dessas pessoas. Devemos sim orar por elas. Orar, falar: Senhor, abençoa, abre a mente, guia, para não esperar, não depositar a nossa confiança em alguém que não é Jesus Cristo. Quando nós continuamos a leitura, nós vemos que no versículo 28, os mercadores passam, e então um dos irmãos decidem: ao invés de matar José, vamos tirar ele da cova e vender. Irmãos, a Bíblia não relata exatamente se na hora que eles foram puxar ele da cova, se eles falaram: ó, nós vamos te tirar para te vender. Às vezes eles só tiraram, jogaram uma corda, puxaram ele. E se nesse momento foi dessa forma, talvez por um milésimo de segundo José pudesse ter pensado: acho que meus irmãos caíram em si, acho que eles vão me tirar daqui. E novamente cai naquele mesmo assunto: quando nós confiamos em pessoas que ainda não passaram pelo processo, tudo que nós recebemos em troca é mais traição. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que José é levado para o Egito. E aonde ele chega no Egito, Deus abençoa a vida dele. Ele está na casa do seu senhor humano ali, Deus abençoa a vida dele. Ele ainda é traído, enganado, né? A esposa do senhor macumba contra ele, e ele é levado para o cativeiro, e mesmo assim Deus abençoa a vida dele lá dentro. Deus ainda coloca ele como líder ali dos presos daquele lugar. O que Deus nos ensina por meio disso é que mesmo no meio do cativeiro Ele está conosco. Mesmo no meio do cativeiro nós temos que estar com a cabeça sempre erguida, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Senhor, mas eu não estou, só vejo prova. Senhor, parece que eu estou no meio de um cativeiro. Então erga a sua cabeça, porque até dentro do cativeiro Deus está contigo. Mesmo que tudo pareça estar se afundando
Jamais duvide que Deus é aquele que te trouxe por cabeça e não por causa. Às vezes nós passamos por processos e nós perguntamos: Senhor, mas por que eu passo por tanta luta? Por que eu passo por tanto processo? Essa noite Deus veio trazer uma resposta. O inimigo quer te ver na cova, porque na cova você não prega, na cova você não louva, na cova você não levanta, na cova você não evangeliza. Ele pensa dessa forma. Mas assim como foi com José, que mesmo dentro do cativeiro estava lá, creio eu que servindo ao Senhor, afinal o Senhor ainda estava com ele o tempo todo. Assim devemos ser nós. Ah, inimigo, tu me jogou num cativeiro, mas no meio desse cativeiro eu vou levar a palavra do Senhor. No meio desse cativeiro eu vou continuar pregando, eu vou continuar evangelizando, vou continuar exercendo o meu chamado. Tá doendo, eu estou me arrastando, mas eu continuo, porque eu tenho fé e confiança no Deus que me colocou até aqui. Irmãos, se José não tivesse sido vendido, ele não teria sido exaltado aonde ele foi. Muitas das vezes a gente está falando: Senhor, mas por que de todo esse processo? E a gente não vê que o processo é necessário para a nossa exaltação. A gente não vê que o processo é necessário para que nós sejamos fortes o suficiente, para que nós alcancemos os nossos sonhos. E aqueles que muitas das vezes falaram: e agora, o que será desse sonhador? Esse sonhador, em nome do Senhor Jesus Cristo, será exaltado contra o seu cativeiro. Será exaltado porque serve ao Senhor dos Senhores. O que Deus traz para nós essa noite, e o Senhor me levava ao que nós começamos aqui da leitura, e o Senhor falava: quantas vezes mais vai ser necessário eu lembrar que não precisa se debater, não precisa se desesperar, porque o Deus, eu sou, está contigo. Eu sou a tua porta, eu sou o teu pão, eu sou a tua água, eu sou a tua liberdade, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu consolo, eu sou aquilo que tu precisas, eu sou a resposta. E Deus falava isso fortemente no meu coração. Ele é o mesmo, e assim como ele foi com José, assim como ele foi com Moisés, nessa noite ele é conosco. Nessa noite, apenas para encerrar, irmãos, Deus tocava fortemente no meu coração para falar perante a igreja: continua, porque Deus é contigo. Aleluia. E o Deus eu sou é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Gostaria de estar chamando aqui o grupo.